Boa noite, gente. Tudo beleza? E aí, conforme prometido, sou Ricardinho Pires aqui pela Rede Show de Bola, trazendo para vocês aqui a continuação dos candidatos à presidência do Vasco da Gama, do Clube de Regatas Vasco da Gama, esse clube super tradicional, centenário. O Lucas Verediano tá por aqui, o Lázaro Dias, a galera por aqui. Então, vocês já sabem, né? O Marcelo Afonso já deixou até pergunta aqui, mas primeiro vamos conhecer um aqui do Dr. Alexandre Campelo, candidato ao Vasco da Gama pela frente Vasco Livre. Boa noite, Dr. Alexandre Campelo. Seja muito bem-vindo aqui à Rede Show de Bola. Eu sei que está entrando aqui daqui a instantes. Você que está aqui, quiser curtir a página do Dr. Alexandre Campelo, tem a fanpage lá, Frente Vasco Livre. Boa noite, doutor. Beleza, então você que está chegando aqui na Rede Show de Bola, você vai mandando aí todas as informações, aquilo que você está querendo saber a respeito do Dr. Campelo. A gente vai trazendo todos os detalhes dessa super live aqui. Então você já sabe, todos os detalhes você vai conferir aqui com a gente na Rede Show de Bola. Então, a galera está chegando aqui, a Gil Lima, o Lázaro Dias, perguntando já muitas coisas, mas a gente vai saber um pouquinho da vida do Dr. Alexandre Campelo, a gente vai saber um pouquinho de todas essas informações que a gente tem para trazer aqui para você, Cruz Maltino, que tanto pediu por essa live, por essas perguntas, por esses questionamentos que vão ser feitos aqui nessa live aqui, exclusivamente ao vivo, para você que está aqui na Rede Show de Bola, mas também está lá na fanpage do Dr. Campelo, que é a Frente Vasco Livre. É isso aí, então beleza. O Tiagão Galvão, a Márcia Moreira, o Márcio Moreira já bateu aqui, ó, doutor. O Alexandre Campelo é o melhor para o Vasco. Então a galera já está aqui apoiando aqui essa super live, vai compartilhando, você vascaíno, vai compartilhando essa live, mostrando a importância dessa live para você, vascaíno, que tem um compromisso com a verdade com o Vasco. Mais do que você, de repente, querer saber sobre o Vasco da Gama, queira saber a verdade com o Vasco da Gama, queira saber a verdade e a importância que você, vascaíno de verdade, vascaíno de raiz, quer saber sobre o Vasco da Gama. Saber sobre A, saber sobre B, beleza. Hoje é Dr. Alexandre Campelo, que tem uma história belíssima com o Vasco. Está no Vasco da Gama mais de 30 anos, né, Dr. Campelo? É verdade. Tem uma história longa, né, no Vasco. Sou de uma família portuguesa e iniciei minha trajetória enquanto médico no Vasco em 1984, quando ainda acadêmico, ingressei na base do futebol do Vasco. Já nesse ano, alguns dizem que eu sou pé quente, né? Mas então já comecei em 84, sendo campeão carioca com uma equipe que figuravam jogadores como Mazinho, Romário, Lira, Regis e tantos outros aí de excelente qualidade. Eu fui convidado para participar da equipe de médicos do futebol profissional e lá permanecer. Vamos trocar aqui, doutor. Você fica com o meu, eu fico com o seu. Eles têm que ouvir é você. A mim pode ouvir baixinho. Continua aí a sua explanação. Então, voltando aqui, comecei em 84 nos juniores, em 86 fui convidado a ingressar, né, na equipe médica do futebol profissional, e aí mantive uma trajetória aí até 2004, quando me desliguei do Vasco por me desentender
digamos assim, com as condutas e com o autoritarismo do então presidente Eurico Miranda. Nesse período participei das conquistas de campeonatos brasileiros, cariocas, Copa do Brasil, Mercosul, Libertadores, e sempre com a participação muito ativa, né? Nós fazemos parte de uma comissão técnica de vascaínos que tinha uma afinidade muito grande com o clube, uma identificação muito grande do clube, e a gente costuma dizer o seguinte, que nós tínhamos uma participação que ia muito além da obrigação de profissional, né? Porque existia todo esse envolvimento emocional com o clube, e então nós não medíamos esforços, enfim, para aquilo que era necessário para o Vasco. Me desliguei em 2004, como eu disse. Em 2008 fui convidado a retornar ao clube. Nesse intervalo participei como qualquer outro sócio, torcedor, indo para a arquibancada, torcendo, vibrando com o Vasco, torcendo pelo Vasco. E de 2008 a 2012, então, voltei a trabalhar, fui campeão da Copa do Brasil. E em 2012, percebendo um declínio, uma dificuldade grande de implantar ou de manter aquilo que a gente entendia que estava à altura do clube, né? Decidi então me desligar. E a partir de 2013, passei a participar da vida política do clube, inicialmente apoiando o candidato Roberto Monteiro, e a partir disso aí, dessa eleição de 2014, quando o Eurico retornou ao poder, nós entendíamos que precisava de uma modificação, né? Que o Vasco precisava de um candidato que tivesse uma rejeição menor, que tivesse uma ligação, um conhecimento de Vasco associado a essa ausência de rejeição. E o meu nome foi colocado à prova entre diversos grupos que compunham a oposição. E houve um consenso entre 5 ou 6 grupos. Hoje nós somos 7 grupos, né, que compõem essa frente, que é a chamada Frente Vasco Livre. E, enfim, temos trabalhado aí todo esse ano na criação de um projeto. Eu acho que em novembro, no dia 7 de novembro, o vascaíno ele vai ter uma grande oportunidade de mudar essa história, né? Então hoje, essa é uma colocação que eu faço, né? Existe uma unidade de pensamento entre os vascaínos de que é preciso modificar, que é preciso tirar da direção do clube a atual diretoria. Mas eu penso que o vascaíno vai ter a oportunidade não só de pensar em quem ele vai tirar do poder, mas em quem ele vai colocar, o que ele pensa para o Vasco, de que maneira que ele enxerga o clube. Ou seja, o que ele quer para o clube nos próximos 3, 6, 9 anos. Né? Então não adianta apenas a gente brigar para tirar a atual diretoria, mas a gente tem sim que pensar no que a gente tem a oferecer para o Vasco, quais são as escolhas, qual é a melhor escolha, qual é a equipe que tem um projeto mais bem definido, mais bem detalhado e que, associado a isso, conheça da história do Vasco, conheça o clube, que saiba transitar dentro do clube. E é isso que nós temos trabalhado e preparado para oferecer essa oportunidade, essa opção para que o sócio, no dia 7 de novembro, faça a melhor escolha. Perfeito. São mais de 30 anos no Vasco da Gama, mas fala um pouco, doutor Campelo, da sua capacidade de gestão, como é que é a sua história, se chegaram ao seu nome. É óbvio, a história que o nome Campelo, associado ao departamento médico do Vasco da Gama, não tem como, é uma história vitoriosa, uma história que existe dentro do Vasco da Gama. Fala um pouco do que você pode trazer de gestor. Como é que é a vida do gestor Alexandre Campelo? Então, quando se fala no meu nome, muitos associam tão somente a figura do médico. E essa, um pouco mais conhecida do torcedor vascaíno, porque nesses anos todos que lá estive, fui sempre atuante, enfim, operei ao longo desses anos a maioria desses jogadores, de ídolos, enfim, com sucesso, com êxito que é comprovado. Mas a minha história não se encerra nesse aspecto, né? Paralelamente, ao longo desses 30 anos, eu tenho uma vida como empresário, como administrador, e consegui construir ao longo desses anos 3 clínicas que hoje têm sucesso, que estão aí, né, enfim,
que são administradas muito bem, sem nenhum problema, mas especialmente a gente tem uma visão de Vasco, uma visão de gestão moderna, né? Com governança, mas profissionalizada. E aí, quando a gente fala de profissionalização da gestão, não quer dizer entregar o clube a terceiros, quer dizer trazer vascaínos que serão profissionais para ocupar as mais diversas áreas de atuação, mas sempre ladeado pelo diretor que não é remunerado, aquele torcedor, aquele sócio, exatamente. Claro, porque você pode eventualmente trazer um gestor que pode ser muito bom e ele enxergar tão somente números. E nós não estamos falando de uma empresa, nós estamos falando de um clube. E há uma diferença grande. O clube precisa ser administrado com uma visão empresarial, sim, mas tem que ser entendido como um clube de massa que tem as suas peculiaridades, tem as suas particularidades. Então não pode você colocar um administrador que amanhã ou depois acha que o Remo, por exemplo, dá prejuízo e querer acabar com o Remo. Isso é inadmissível no Vasco, gente. E esse sentimento, só o vascaíno, só aquele diretor que está ali no dia a dia, só aquele vice-presidente que vive a vida do Vasco é que tem esse sentimento e que pode dar essa diretriz. Então a gente quer sim uma gestão moderna, profissional, mas que respeite as raízes do Vasco, as tradições vascaínas, né? A colônia portuguesa, os seus aspectos, enfim, a sua cultura, a cultura do vascaíno e o sentimento do Cruz Maltino. Eu acho que tem uma pergunta aqui muito pertinente do Rogério Rodrigues, lá de São Gonçalo. Ele pergunta o seguinte, doutor: para o que está dando certo, vale a pena dar continuidade? Obviamente que a gente não está aqui para fazer oposição por oposição, né? A gente não tem que entrar no clube e sair mudando tudo. Não, acho que, antes de tudo, é fundamental um diagnóstico. Nós já temos trabalhado muito com o grupo de gestão que nós temos, com pessoas altamente qualificadas, oriundos do BNDES, da Petrovasco e de outros setores da área de economia, empresários. Então, nós temos condição, por conhecer o Vasco e através de dados, fazer o diagnóstico, entender onde o Vasco precisa ser modificado, o que precisa ser melhorado. Obviamente que aquilo que funciona bem deve ser mantido. A gente tem que interferir, tem que intervir onde funciona mal. Então, se eu tenho um programa de sócio, que a relação com o sócio não é boa, que a arrecadação com o programa de sócio é pífia, como a gente sabe, né? O Vasco hoje está atrás dos outros 3 clubes do Rio de Janeiro, né? Com em torno de 15 mil sócios. E aí você vê o Botafogo com o dobro do número de sócios. O Vasco tem uma arrecadação com o programa de sócio em torno de 5 milhões e 600. Isso em 2016. Em 2017 nós ainda não temos esses dados porque não existe ainda o balanço. Mas é inadmissível você ter esse tipo de arrecadação com o programa de sócio. Então precisa ser modificado. É fundamental que a gente estreite o relacionamento com o sócio e com o torcedor, que traga esse sócio. A gente precisa entender que o Vasco é um clube que é a 3ª maior torcida do Brasil e trazer esse sócio para dentro do Vasco. E aí, nesse estudo, a gente identifica que 70%, por exemplo, da torcida vascaína é de fora do Rio de Janeiro. Então você tem que ter um programa de sócio que contemple esse vascaíno de fora do Rio, que atenda às características desse sócio. O senhor acabou tocando num assunto super pertinente, só para o senhor entender. 75% dessa página é de pessoas de fora do Rio de Janeiro. Então hoje a gente tem uma movimentação de 7 a 10 milhões de pessoas na página, que 7 milhões e meio são de pessoas de fora do Rio de Janeiro e perguntam: como é que eu faço para ser sócio do Vasco? Como é que eu faço para fazer parte da vida do Vasco? Imagina se cada uma dessas 7 milhões e meio de pessoas, ou vamos reduzir aí para 1 milhão de pessoas, desse R$1 para o Vasco da Gama, quanto isso ajudaria na vida financeira do clube? Claro, Ricardinho, você fez uma colocação perfeita. Eu viajei o Brasil inteiro com o Vasco ao longo desses 25 anos em que atuei no clube como médico. E conheço isso muitíssimo bem, não só de ouvir falar ou de ler, mas de participar, de estar presente. Eu já estive com o Vasco em Natal, já estive com o Vasco em São Luís, em Belo Horizonte, em Vitória do Espírito Santo, em Florianópolis,
enfim, em Teresina, Belém, Manaus, em todos esses lugares você tem um número imenso de vascaínos que querem participar, que querem fazer parte, que querem ajudar o clube. E o que eu mais ouço no dia a dia é vascaíno dizendo: eu era sócio, parei de pagar. Eu seria sócio, mas não com essa gestão. Mudando a gestão, eu voltaria a ser sócio. Então a gente tem que ir ao encontro desse vascaíno, atender essa demanda para trazer esse sócio. E aí você precisa de um programa de sócio que contemple essa variedade de vascaíno que existe espalhado por todo o Brasil. Tá? Mas não só tirar do sócio o dinheiro, né? Tirar do sócio a contribuição, você tem que dar algo em troca. Esse sócio tem que ter o sentimento de pertencimento, de que participa do clube, da vida do clube, que ele faz parte da vida do clube. E é isso que nossa gestão está preparando para o vascaíno. Sensacional. Agora, aqui tem uma pergunta muito pertinente, que é o seguinte: o Dudu não deve ter visto vocês falando no início. O Dudu Rocha, ele pergunta aqui: Campeão, você tem raízes vascaínas na família? Dudu, você provavelmente não ouviu, mas a minha família é portuguesa. Eu, inclusive, sou cidadão português. Então, tenho raízes vascaínas, sim. Sou vascaíno, meus filhos são vascaínos. Enfim, e tenho minha vida inteira ligada ao clube. Então, entendeu? Olha, aqui tem uma outra pergunta aqui bem pertinente, com relação a essa sua história no Vasco da Gama, a esse período todo que você passou aí no Vasco da Gama. Dentro de todos os momentos que o senhor viu no Vasco da Gama desde 1984, esse é o momento em que realmente o Vascaíno precisa se aproximar do clube para uma mudança mais séria, né? Ricardinho, e aí quero até lembrar, senhor não, Ricardinho, Campelo, porque eu acho que essa proximidade é fundamental, né? A gente não quer se colocar num patamar diferente, a gente quer exatamente estar em igualdade com o sócio, porque somos todos vascaínos. Né? O Vasco tem que ser São Januário, o clube tem que ser dos vascaínos, né? Não pode ser de uma família, não pode ser de um grupo. O Vasco precisa ser dos vascaínos. Como é que o senhor viu essa situação de uma oposição que acabou não se unindo? Eu vi um dos encontros da oposição e vi que o único que puxava essa união praticamente era você, Campeão. Aí as pessoas, por vaidade, não entendiam esse processo. Como é que você viu isso tudo? Então, você disse bem, eu acho que a gente precisa dar um passo atrás para entender um pouco do que é a oposição no Vasco. Então, veja bem, eu acho que a atual direção, o Eurico, ao longo desses últimos 20, 30 anos, ele afastou um número grande de vascaínos, de pessoas que participavam da vida política do Vasco e foram afastados. A gente costuma dizer que ele matou pelo menos 2 gerações de vascaínos. Então, na impossibilidade de qualquer movimentação, de qualquer formação política de oposição dentro de São Januário, aconteceu um fenômeno que foi a criação aí de 15, de 12 ou mais grupos políticos. Como eu te disse, em 2014, pela oposição concorreram o Júlio Bran e o Roberto Monteiro. E a gente entendeu que existia uma resistência aos 2 candidatos. E, na ocasião, chegamos a conversar que o ideal seria que os 2 candidatos se retirassem e que houvesse um candidato de consenso. A Identidade Vasco retirou seu candidato, que é o Roberto Monteiro, e a partir daí nós começamos uma conversa, um entendimento com vários grupos, né? E o meu nome foi colocado à prova e foi, de uma maneira, digamos assim, unânime, aceito por esses grupos. E desde lá nós temos trabalhado no sentido de unificar, temos mantido conversas, a Frente Vasco Livre começou com 5 grupos, depois mais 2 grupos vieram cerrar fileiras com a Frente Vasco Livre, e a gente continua nesse entendimento, nessa conversa, mas não é difícil, não é fácil você ajustar essa unificação. A gente continua insistindo com as conversas, elas às vezes caminham, evoluem, daqui a pouco param,
evoluir novamente. Agora, recentemente, nós fizemos uma proposta que seria fazer uma prévia, né, onde o vascaíno ia dizer, né, numa metodologia semelhante a uma eleição, o vascaíno iria optar pelo candidato que melhor o representasse. E a gente está aguardando aí a resposta da Sempre Vasco para, enfim, dar sequência a esse processo de unificação. Eu vim para esse lado porque queimou o canal ali do microfone, por isso que ele não estava pegando bem. Aí as pessoas, o bacana é que elas estão percebendo. Quando você é chamada a atenção é porque as pessoas estão interessadas. Então teve um monte de vascaíno falando aqui assim: Ricardo, a gente quer ouvir. Tanto é que tem 7 votantes aqui na live. Eles falaram: Ricardo, por favor, vai para perto dele, que a gente quer ouvir o que você está perguntando, o tamanho é a importância. Me dá um nome aí dos vascaínos que estão na live aqui, que é importante a gente homenageá-los, já que eles pararam para estarem aqui com a gente. O Luan Felipe, o Cleiton Viana, o Fabiano Santos, lá da Paraíba, olha, a Fátima Ribeiro, o Roberto Cristiano, o Leonardo Vale, o Matheus Almeida, a Maritia Lucas, é isso? Pergunta sobre o que será feito com São Januário na sua gestão. Olha, a gente tem a seguinte ideia aqui. São Januário assim, é a grande paixão do vascaíno, né? É um motivo de grande orgulho. É um estádio com uma história que no Brasil não tem outra igual, né? E nós exploramos isso muito mal. Então a nossa ideia é modernizar São Januário, melhorar a experiência do vascaíno em São Januário, com bares, restaurantes, eventos, enfim, criação de um museu onde o vascaíno possa passear por esse museu e conhecer um pouco mais da história de São Januário. Sim, claro, a própria construção de São Januário, enfim, a relação com o governo quando o Rio de Janeiro era a capital federal. Enfim, é uma história maravilhosa e que precisa ser melhor explorada. Então a nossa ideia é exatamente modernizar o estádio, melhorar essa experiência do sócio dentro do clube, para que ele chegue mais cedo nos dias de jogos, passe o dia dentro do clube e isso reverta em receitas para o clube, né? Essa é a ideia. Então, pode ter certeza que o será valorizado e muito. A gente tem uma sala de troféus com uma enormidade de grandes troféus, de grandes conquistas, e você tem uma dificuldade de visitar, é uma sala apertada que transita-se mal. Eu acho que essa coisa toda devia ser muito melhor explorada, né? Esses troféus. A modernização ela não precisa passar pela área externa do estádio, mas ela precisa se passar de uma forma interna para que ele se modernize de acordo. Claro. Porque eu acho que ele se colocar entre os maiores clubes do mundo. Lógico, você tem uma fachada que é histórica, né? Você não precisa fazer nada na fachada a não ser conservação, mas internamente tem muita coisa que pode ser feita, tem muita coisa que pode ser melhorada. Eu concordo aqui com o senhor, Hein? com relação à modernização. O Irã Geraldo está aqui mandando o coração, está aqui vibrando, é isso aí, Pô, Irã, o Vasco precisa entrar no século XXI e precisa ter um estádio à altura da sua estatura, do seu tamanho, né? Da sua importância no cenário nacional, né? E a gente não vê isso em São Januário, a gente não vê essa modernização, essa atualização do nosso tempo. Deixa eu mandar aqui alguns abraços aqui, ó. Tá a Bruna Isabela, o Rogério Rodrigues, o Jadiel Araújo, a Gil Lima, o Dudu Rocha, o Antônio Vicente, o Adriano Lima Braz. Tá chegando aqui a 70 pessoas e tá subindo. Você vascaíno, vocês pediram um tanto. Quando eu faço uma live lá, vocês me botam 600 pessoas. Hoje eu tô aqui com o Campelo, que está trazendo a proposta real para o verdadeiro vascaíno, trazendo informações de suma importância para você, como a Gil Lima, que está aqui, que é uma votante do Vasco da Gama, que o pai dela é sócio benemérito, e ela pergunta o seguinte: doutor, em cima de uma notícia que foi dada, a gente já chegou a falar isso no início, mas eu acho importante que o senhor fale, que venha da boca, da sua boca no caso,
Quem é que vai administrar o Vasco? Porque levantaram uma mídia, um falso, que a gente já conversando aqui em off, ele me deu a explicação, mas é importante que ele venha a dizer. Levantaram de que você iria terceirizar a administração do Vasco da Gama. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Essa é uma pergunta aqui da Gil Lima. Gil Lima, quero te dizer o seguinte: o Vasco precisa ser administrado por quem entende o Vasco, por quem conhece o sentimento do vascaíno. Então a gente, em hipótese alguma, vai terceirizar. Agora, você precisa de profissionais, você precisa profissionalizar, né? O dirigente amador é fundamental. E nós temos pessoas altamente capacitadas para participar disso. Como eu acabei de dizer, a gente tem dentro da nossa frente o pessoal da Desenvolve Vasco, por exemplo, que é o pessoal oriundo do BNDES, tem o pessoal da Transpetro, enfim, tem empresários das mais diversas áreas de construção, construtores, distribuidores, e são essas pessoas que vão participar da gestão. Então nós temos equipe para isso. Talvez a Frente Vasco Livre seja a chapa que tem o maior número de pessoas engajadas nesse sentido. E acho que tem uma coisa que é muito importante: o vascaíno precisa voltar a pensar grande. O vascaíno precisa voltar a pensar grande e não pensar pequeno, pensar em ganhar campeonato carioca e tá muito bom. Ganhou do adversário, do rival daqui, fantástico, ganhou um campeonato. Não, o vascaíno precisa voltar a pensar em disputar Libertadores e voltar a ser campeão brasileiro, ganhar Copa do Brasil, ter equipe competitiva, precisa de um grande ídolo sempre, não contratações de jogadores acima de 32 anos que não vão... o Vasco tem que deixar de ser estaleiro e voltar a ser uma equipe competitiva, uma equipe que dê orgulho ao torcedor. Ou seja, precisa voltar a pensar grande. Dentro desse pensamento grande, tem muita gente aqui perguntando. O Dudu Rocha, ele até pergunta aqui com relação... o senhor não acha que a oposição deveria ser toda unida e cada um, independente de quem irá vencer, prezar por esta união devido à necessidade das mudanças que existem hoje no Vasco da Gama? É uma boa pergunta aqui do Dudu Rocha. Dudu, eu quero te dizer o seguinte: é óbvio que se você pensa única e exclusivamente em tirar a atual diretoria, se você unificar todo mundo, você tem mais chance realmente de tirar a atual diretoria. Mas eu acho que o vascaíno tem que se preocupar também, não só em tirar a atual diretoria, mas a quem vai entregar o clube. E a gente, eu volto a dizer, nós temos trabalhado muito na construção dessa união. Desde o início, já desde novembro do ano passado, nós temos trabalhado para construir essa unificação. As conversas continuam se estreitando, nós continuamos conversando. É preciso estar bem estruturado, bem organizado, projeto bem focado daquilo que a gente quer implantar no Vasco. Beleza. Ele está perguntando aqui, aí vem as várias perguntas a respeito da plataforma em que o doutor Alexandre Campelo, porque esse é da gente. Segundo, sou o Campelo. Campelo, agora eu vou deixar um pouco aqui, Lázaro Dias, toda a galera que está participando aqui, o Felipe Santos, o Flávio Henrique Vinheron, muita gente perguntando sobre as propostas relacionadas a futebol, a basquete, esporte olímpico, modernização de São Januário. Eu acho que tudo isso são assuntos pertinentes que a gente vai entrar agora nessa etapa. A gente quis saber um pouco de como era o Campelo pessoa, o Campelo gestor, que já mostrou aqui, administrador de 3 clínicas, uma pessoa bem sucedida entre os meios que podem vir a ajudar o Vasco, como o pessoal da Petrovasco, as pessoas que podem vir a desenvolver o Vasco de forma consistente, consciente e definitiva, porque também não adianta pegar e fazer agora para daqui ao próximo triênio não ter uma continuidade histórica no Vasco da Gama. Dentro das plataformas que eu vi que havia de interesse para as mudanças do Vasco,
eu vi que dentro do seu projeto havia um projeto muito interessante de modernização de administração. Que o que as pessoas entenderam errado de que haveria uma terceirização ou qualquer coisa no seguinte era pelo contrário. O Vasco ele precisa sim dos seus diretores amadores, das pessoas que conhecem como ninguém o clube, mas que havia a necessidade dos mais experientes, de pessoas que faziam gestão de grandes conglomerados, gestões de grandes empresas. Dentro dos seus projetos para o Vasco da Gama, caso o senhor venha a ser eleito, quais seriam as prioridades? Então, nesse estudo, nós tentamos, como eu falei inicialmente, identificar, fazer um diagnóstico daquilo que acontece no Vasco. E a partir daí nós tiramos 9 prioridades que nós entendemos como prioridades estratégicas. E por entender que o maior patrimônio do clube, na realidade, é a sua torcida, a sua imensa torcida, a nossa primeira prioridade é esse resgate do relacionamento com o sócio e o torcedor vascaíno. Porque se o torcedor, se o sócio não estiver ao lado, não cerrar fileiras com a nova diretoria, com certeza a gente não consegue deslanchar. É preciso que haja um envolvimento, um engajamento da torcida e do sócio para que a gente consiga implementar todas as modificações que nós pretendemos. E a gente identificou que o Vasco tem uma imagem muito ruim também, né? Então, quando você traz o sócio para dentro, quando você melhora esse relacionamento, você já começa a mudar a imagem do clube. A nossa segunda prioridade é o equilíbrio financeiro. É inegável que as finanças do Vasco, que o Vasco é um clube falimentar. Se fosse o Vasco uma empresa, hoje estaria falida. Não está de portas fechadas por se tratar de um clube e por ter um apelo, um apelo, enfim, exatamente. Então, mas hoje nós identificamos que o clube tem um déficit anual da ordem de 40 a 50 milhões de reais. Isso cresce anualmente, com uma dívida que ultrapassará os 600 milhões esse ano. Nós estudamos muito essa questão financeira, o balanço do Vasco que foi publicado de 2016, e a gente tem uma projeção que 2017 é um ano difícil, e que a dívida deve aumentar, e para 2018 há um déficit da ordem de 40 a 50 milhões. Por que eu estou dizendo de 40 a 50 milhões? Porque os números desse balanço, a gente não tem como verificar a veracidade desses números, porque os documentos não são fornecidos. Então a gente está acreditando naquilo que foi publicado, mas entendendo que pode ser ainda pior. Sim, muita coisa por vir. Exatamente. Mas principalmente a gente precisa entender que o Vasco tem uma dívida de perfil de curto prazo muito grande, o que é ruim. Uma coisa é você dever 600 milhões para ser pago em 20 anos. Outra coisa é você dever 600 milhões num curto prazo, de 3, 5 anos, né? Então, a gente observou, por exemplo, que 80% da receita do clube é oriunda de cota de TV. E que ele trabalha muito mal nas outras arrecadações, como marketing, arrecadação de jogos, arrecadação com programa de sócios. E no nosso planejamento, nesse equilíbrio financeiro, a gente trabalha para mudar essa situação, e aí nós fizemos um planejamento até conservador, em que até o ano de 2020, que é o último ano desse próximo mandato, a gente conseguiria inverter essa relação. O Vasco deixaria de ter esse déficit para passar a ter um superávit, e aí começaria a pagar a dívida, tá? Na verdade, então, assim, pelo que dá para entender dentro desse estudo, o Vasco precisaria não de um triênio, mas de 2 não, para que pensasse-se em equilibrar as finanças. É porque tem às vezes alguns candidatos que estão dizendo aí de que o Vasco ele se resolve em poucos dias. certamente essas pessoas não estudaram o Vasco. Nós estamos estudando o Vasco, nós estamos estudando o balanço, nós estamos planejando, pensando em gestão. Possivelmente essas pessoas que falam isso são pessoas que pensaram só no movimento político, só em
ganhar a eleição, sem se preocupar no que fazer a partir do primeiro dia. Ganhei, o que eu faço? Exatamente. É isso que nós não queremos. Ganhar e depois, e agora? O que a gente faz? Então, com certeza o Vasco precisa de um planejamento de médio e longo prazo, né? Como eu te disse, o Vasco vai começar a melhorar esse equilíbrio financeiro a partir de 2020. E aí isso pode ser crescente, tá? Isso não impede que nós tenhamos uma política de manter uma equipe de futebol competitiva, porque a receita do Vasco, o orçamento do Vasco de futebol não... essa verba desse orçamento, melhor, certo? Deixa eu pegar aqui. O Airley Oliveira, lá, ele está lá na fanpage, na sua fanpage, no caso lá da campanha na Frente Vasco Livre, ele pergunta sobre os sócios. O programa de sócios terá desconto para as mensalidades para as mulheres? Como é que é esse? Eu vi que no final de semana você teve um encontro com mulheres. Qual a importância delas para o Vasco da Gama? Então, a gente sabe hoje, né, que a mulher, ela tem um interesse muito grande no futebol, e a participação das mulheres nos jogos é cada vez maior. Tem 15% de mulheres numa página voltada para o futebol. Exatamente. Podem achar que é pouco, mas não, é muito. Não, é muito, é muito. A gente precisa entender primeiro que a população, mais de 50% da população é do sexo feminino. Que hoje a mulher, ela preenche todas as áreas, quer seja da economia, quer seja dos esportes. E o que a gente observa no Vasco é que as mulheres representam, dentro, por exemplo, do quadro de elegíveis, que são aqueles sócios com mais de 5 anos, apenas 3% do número de sócios. Isso significa, quer dizer que o Vasco tem entre os elegíveis só 210 mulheres. É um número inexpressivo, pífio, né? Então é fundamental que a gente traga a mulher para dentro da vida social do clube, que ela participe da vida social, que ela venha a ser sócia do clube. E nisso nós somos pioneiros. Lá atrás a gente já tinha falado de trazer a mulher para dentro do quadro social. E nesse nosso programa de sócios, nós criamos uma facilidade para a mulher, que é um desconto de 50% da joia, se ela quiser ser sócia proprietária, e uma diminuição, um desconto na mensalidade de 25%. Tá? E o que a gente quer é que a mulher venha, ocupe seu espaço e que participe de fato, não que ela venha a ser só Eu acho que uma apoiadora. de algumas coisas que eu vi a respeito disso, até alguns estudos falam muito sobre isso, que é o seguinte: A mulher, o retorno da mulher acaba gerando o retorno da família. E com o retorno da família se diminui a violência no estádio. Porque isso é um círculo, né? Na realidade, o que o senhor está tentando trazer para o Vasco da Gama, se é pelo menos o que eu entendi no estudo que eu vi, é que você fazendo a valorização da mulher vascaína, trazendo ela para o clube, trazendo ela para o dia dos jogos, isso acarreta na volta da família para o Vasco da Gama. Mas é exatamente isso. Você trazendo a mulher, você traz a criança, você faz novos vascaínos, você aumenta a tua torcida, você humaniza mais a tua torcida e, enfim, e você diminui a violência. Mas especialmente a gente quer a família dentro de São Januário, porque o Vasco precisa voltar a crescer, a sua torcida precisa voltar a crescer. E a gente tem que trazer a criança para dentro do clube, tem que trazer o vascaíno, aquela criança que está em formação, que ainda está escolhendo o clube que vai torcer, para dentro de São Januário. Eu vou fazer uma pergunta agora, dentro dessa coisa do Vasco da Gama. Gil Lima, tu vê, uma mulher que está extremamente preocupada em quem ela vai votar. Ela fez uma pergunta aqui a respeito do Capres. Você, como médico, eu acho que é uma coisa positiva, sim. O Capres é talvez hoje um dos melhores centros médicos de tratamento dos atletas. O que ainda melhorar ali, doutor Campelo? Ou o Capres ele não faz parte da sua plataforma? Não,
A gente sempre, até por ser de área de saúde, a gente sempre teve uma preocupação muito grande em implementar essa questão do departamento médico. É sabido que a atuação de um grande departamento médico na prevenção de lesões, ou seja, na melhoria do desempenho do atleta é fundamental, né? A UEFA tem alguns estudos que demonstram que aqueles clubes, coincidência ou não, que aqueles clubes que têm uma maior efetividade do departamento médico, com uma permanência menor de atletas dentro do departamento médico, são também aqueles de melhor resultado nas competições. Então, eu acho que todo esforço deve ser feito para que o Vasco tenha, de fato, um grande departamento médico, um grande centro de reabilitação, um grande centro de estudo de performance. Isso é fundamental. Eu não posso falar a respeito do CAPES porque não estou lá dentro para saber, mas certamente aquilo que estiver alinhado com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente entende como sendo o ideal para o Vasco, será mantido. Eu costumo dizer o seguinte: não existe nada tão bom que não possa ser melhorado, né? Então, certamente, a gente, ao entrar em 2018, nós vamos fazer um diagnóstico daquilo que está sendo feito, do que pode ser melhorado, e vamos tentar melhorar. É fundamental entender o seguinte: eu vi isso em outras situações em que mudava a direção e aí aparecia a caça às bruxas, né? Então, quem não era favorável à atual gestão que estava entrando era demitido, e não é isso que a gente quer para o Vasco. A gente quer primeiro o Vasco em primeiro lugar, ou seja, os setores que funcionam bem e que estão com profissionais qualificados, eles serão privilegiados, né? O Vasco, eu vivi 25 anos lá dentro, o Vasco tem excelentes profissionais, tem excelentes funcionários. Agora, tem que ter uma orientação, uma organização, uma metodologia, uma governança capaz de criar métodos, normas, regras, enfim, que possa ordenar esse funcionamento. É isso que a gente pensa. Aqui tem uma pergunta do Gerson Viana. Vocês fizeram uma proposta para a tão sonhada unificação. O que seria essa prévia? É a pergunta aqui do Gerson Viana. Então, Gerson, eu no início do programa cheguei a falar um pouco dessa prévia. Na realidade, o que acontece é que a Frente Vasco Livre e a Sempre Vasco já há algum tempo vem estreitando o relacionamento e conversando a respeito dessa unificação, tentando a unificação. E como eu disse, algumas vezes avança de novo. Existe um entendimento de ambas as partes que a unificação é desejável, é interessante. Eles têm uma proposta que é de pesquisa que não nos agrada, porque para a gente está cansado de ver pesquisas que não retratam a realidade. No outro dia mesmo estava fazendo um levantamento disso. Se dependesse da pesquisa, a Grã-Bretanha continuaria na União Europeia, mas, no entanto, na hora de depositar o voto, aconteceu o contrário. O Trump não teria sido eleito, teria sido a Hillary. Então, isso depende muito da metodologia, depende muito de como ela é aplicada. Então, existem muitas variáveis, as pesquisas podem sair enviesadas e a gente não acredita nisso, especialmente no Vasco, que tem um colégio eleitoral bastante complexo, muito particular, com sócios que sequer respondem pesquisa, que não têm acesso à internet. Pra você ter uma ideia, 70% ou mais do quadro eleitoral do Vasco tem acima de 55 anos. O número de eleitores acima dos 70 anos é muito grande e a pesquisa possivelmente não alcança essas pessoas. Então a gente não acredita em pesquisas. Por exemplo, o Jorge Salgado, quando foi candidato, tinha a pesquisa a seu favor, mas perdeu a eleição. Então nós não acreditamos na pesquisa. E aí qual foi a nossa proposta? Que nós fizéssemos uma prévia. Pegar uma terça-feira, que é um dia de semana, como será o dia da eleição, abrir votação em algum lugar com pessoas dos dois grupos, né?
e o vascaíno lá votar. E ao final do dia você vai ver lá qual dos dois tem mais votos. Quem tiver mais voto, encabeça a chapa. Aquele que tiver menos voto, vem e participa da coisa, porque a gente entende que unificar é juntar, é unir, e não é separar. Aí a gente costuma dizer que isso é rendição, né? Então a gente não está aqui para aplicar uma rendição. Eu acho que se é para unificar, é para juntar as forças. Então é isso que a gente defende, né? Então a gente vai ver, se amanhã ou depois, porventura eu chegue na frente, vamos trazer os melhores de lá, vamos ver de que maneira a gente pode trabalhar para o Vasco, para o melhor para o Vasco. O que é melhor para o Vasco? Onde é que as pessoas que estão no grupo de lá se encaixariam bem para que o Vasco tivesse o melhor dos dois grupos? Isso é unificar, né? Ao contrário, se eles estivessem encabeçando, quem daqui se encaixaria melhor ali e tal, vamos em comum acordo decidir isso. É assim que a gente entende. Então essa prévia que nós propusemos foi exatamente nesse sentido. Agradecer aqui a galera que está participando aqui. Acabamos de atingir aqui, estamos ultrapassando aqui 25 mil pessoas alcançadas e 9.800 visualizações de um. Eu acho que a gente pode fazer mais uma pergunta aqui, baseada no que é uma das perguntas mais pontuadas aqui. Eu vou tentar dar um briefing de tudo que escreveram aqui a respeito de que muito se fala, às vezes muito se promete a respeito de patrocinadores. Eu costumo dizer que alguma experiência de gestão eu tive ao longo da minha vida. E eu dizia que eu não posso prometer algo que eu ainda não estou lá. Eu não posso falar para A, B, C ou D que, olha, não, eu tenho 100 milhões. Calma aí, tu tem 100 milhões como? Como é que é essa metodologia? Mas é óbvio que ninguém se aventura, não, ninguém se propõe a desafiar, a disputar uma eleição se não tem alguma base confiável de aliados, de um departamento de marketing que já fez o estudo da marca Vasco. Como é que a frente essa chapa, a Frente Livre, como é que ela vem se preparando para isso? Então, Ricardinho, essa é uma pergunta bastante interessante, né? Nós não estamos aqui vendendo ilusão, né? Nós temos os pés no chão. A gente precisa pontuar isso. A gente precisa entender, primeiro, que o Vasco hoje é uma marca desgastada, sem credibilidade. Infelizmente. Quer dizer, você falou aí que nós temos aí 25 mil. Isso, você vê a demonstração de grandeza, de força da nossa torcida. Bom, eu, até pela minha profissão e pelos anos de Vasco, pela associação da minha imagem ao clube, ao longo desses 25 anos eu tive uma convivência, né, muito grande com inúmeros grandes empresários, né? A gente tem no Rio de Janeiro e mesmo fora do Rio um número muito grande de empresários muito bem-sucedidos que são vascaínos. Você pode enumerar aí o pessoal de transporte público, pessoal de supermercado, indústrias, construtores, e graças a Deus eu tenho um trânsito muito bom com toda essa sociedade de empresários. E eu tenho conversado com muitos deles, mas eles hoje têm medo até de dizer que estão apoiando. Mas certamente, se mudar a administração, esse apoio virá. Agora, a gente não pode se enganar. Esse apoio, esse investimento, ele só virá a partir do momento em que o empresariado passar a confiar no Vasco, haver transparência na gestão, a partir do momento em que o Vasco tenha uma gestão confiável,
né? Com publicação de balanço, com demonstração de resultados, com balancetes trimestrais e que as pessoas possam acompanhar e passar a acreditar no clube. Então o Vasco precisa resgatar a credibilidade. Aí, a partir desse momento, os investimentos virão, você pode ter certeza. Como disse, já tenho conversado com vários empresários que têm sido solidários, que dizem que vão ajudar de uma forma ou de outra, que não quero expor aqui o nome deles, mas também não quero anunciar aqui patrocínio, porque qualquer patrocínio que se anuncie hoje é jogada de eleitoreira, e não é isso que a gente quer fazer, né? Imagina que você é um empresário, você vai se dispor a negociar com alguém que sequer foi eleito, com alguém que é um pretenso dirigente, né? Então só quem não entende da vida, quer dizer, dessa relação comercial, pode acreditar numa história dessa. Então a gente não quer aqui vender ilusão para ninguém, tá? O que a gente vai fazer é isso. A gente tem o canal aberto, já temos conversado com diversos empresários das mais variadas áreas e assim, a gente percebe uma vontade muito grande desse empresariado de ajudar o clube. Eu volto a dizer, eu convivo com essas pessoas há mais de 20 anos, com inúmeros empresários grandes que gostariam de ajudar o Vasco, mas não ajudam em função da atual administração, mas que a partir do momento que o clube tiver uma administração confiável, transparente, com gestão profissional, uma coisa séria, eles estão dispostos a vir e ajudar. Eu acho que vale a pena a gente está batendo esse papo aqui com o Campelo, e já foi se falado de planejamento, já foi se falado da aproximação do torcedor, já foi falado de um projeto de sócios para as mulheres, já foi falado desmistificado com relação à gestão administrativa dele. Então você, vascaíno, que continua aqui na live, não deixe de compartilhar, não deixe de mostrar a outros vascaínos. A gente prometeu o seguinte: imparcialidade, trazendo todos os candidatos para que eles pudessem expor as suas ideias. E teve uma outra conversa que a gente estava falando em off, que eu acho que é importante, porque sempre vem essa pergunta, de como seria tratado justamente esse canal torcedor vascaíno com a gestão, porque o vascaíno nessa área de marketing, ele acha que ele recebe poucas informações. As coisas, quando chegam ruins. Aí as coisas que são feitas boas no Vasco da Gama, ou as coisas boas que tem no Vasco da Gama, isso existe uma morosidade incrível para chegar até o torcedor. Um dos exemplos, assim, sem querer citar, mas foi, por exemplo, um dos canais que mais divulgou o projeto das exposições das camisas históricas do Vasco foi o nosso. E tem coisas boas que às vezes acontecem e que não chegam até o cliente final, que é o torcedor vascaíno. Que canal ser criado para essa proximidade, ou qual seria o melhor canal para ser usado nesse sentido, para que o vascaíno voltasse a se sentir dono do Vasco? Bem, eu acho que assim, o Vasco sempre pecou muito nessa relação com o sócio e com o torcedor. E a gente quer exatamente estreitar esse relacionamento, né? Então, o que a gente tem visto hoje é o torcedor que se manifesta nas mídias sociais ser bloqueado quando ele critica o clube. E a gente precisa entender o seguinte: é na crítica que a gente pode aperfeiçoar, que a gente pode melhorar. Então a gente quer abrir, a gente vai ter uma ouvidoria, a gente vai criar mecanismos através das mídias sociais, a gente quer valorizar todo tipo de mídia social, porque hoje é a forma como as pessoas modernas se comunicam. Eu acho que, inclusive, você está falando uma coisa bem pertinente aqui. Eu acho que o Alex Fernandes reclamando que foi bloqueado no Facebook da página oficial do Vasco da Gama por criticar o Eurico. Então a pergunta, já fazendo a sua pergunta aí, Alex Fernandes, o Campelo já respondendo teoricamente. Alex, a gente só pode melhorar quando a gente faz uma reflexão
sobre a nossa atuação. Então, se eu achar que se eu só recebo elogios, eu vou achar que a minha atuação é maravilhosa. Agora, a partir do momento que eu recebo as críticas, mas que eu processo essas críticas, avalio se elas de fato têm relação com o que está acontecendo, e eu crio mecanismos para melhorar esse processo, é a partir daí que a gente vai conseguir uma melhora. E é isso que nós estamos abertos, é isso que nós estamos pretendendo implantar no Vasco. Uma democracia onde o sócio possa se expressar, possa demonstrar a sua insatisfação, mas mais do que isso, possa propor, possa dizer para a gente que caminho ele quer que o Vasco trilhe. Eu acho que é a partir daí que a gente vai conseguir se aproximar do sócio, se aproximar do torcedor e trazer essas pessoas para o Vasco, para o engrandecimento do nosso clube. Deixa eu aproveitar aqui, Capelo. O Carlos Santos está por aqui, o Roberto Wagner, o vascaíno Fernando, o Jorge Luiz Nascimento, por exemplo, ele é lá de São Paulo, se associou ao projeto de sócio porque ele quer ajudar de alguma forma o Vasco da Gama. O Roberto Wagner, ele também pergunta aqui, mas eu vou fazer a seguinte pergunta. Eu acho que uma pergunta pertinente aqui, até voltando um pouco, é uma pergunta de brio. O Roberto Wagner, a gente vai complementar as perguntas, tá? O Roberto Wagner pergunta assim, como é que a gente pode erguer o Vasco novamente? E o Roberto Wagner, ele complementa dizendo o seguinte, eu quero o meu Vasco de volta, respeitado como ele era e principalmente não sempre nas manchetes pelo lado negativo. Como restabelecer essa imagem do Vasco da Gama? Bom, Roberto Wagner, primeiro respeitando a torcida. O Vasco precisa primeiro respeitar o seu sócio, o seu torcedor, né? E a partir daí você tem uma série de caminhos a trilhar, né? A gente quer dar transparência, a gente pretende, como eu disse, implantar uma gestão moderna, profissional. Quando você faz isso, você atrai os investidores, você melhora a sua receita. Melhorando a sua receita, você tem a possibilidade de contratar mais, de melhorar a experiência do sócio, de ampliar o seu patrimônio. O Vasco precisa ter um CT, não foi falado aqui, mas é fundamental para um time da altura do Vasco, é fundamental para um time à altura do Vasco ter 1 ou 2 CTs, e hoje o Vasco não tem nenhum. Voltando a um briefing dentro dessa coisa do esporte, as notícias que a gente sabe de uma coisa. Existe uma lei, né, que determina que o time ele não pode treinar no estádio em que ele joga, para que não haja uma discrepância. Pô, eu treino todo dia no estádio que eu vou jogar. Quando o adversário vem, há uma discrepância e a ideia é equalizar as coisas. Foi criado aquele campo na área externa, ali de São Januário, para que se fosse feito, para que se adequasse, na verdade, a essa normativa da CBF. A pergunta já dando a deixa aí já que você começou a falar sobre, há a necessidade do Vasco voltar a ter um centro de treinamento externo, coisa que foi oferecida por um preço bem significativo, era fácil até do Vasco adquirir pelos valores que foram ofertados aquele centro de treinamento que seria aqui na Barra da Tijuca. O que fazer para retomar esse sonho do vascaíno? Bom, primeiro tem que ter vontade, né? Eu acho que o campo anexo hoje ele é importante para o clube, ele ajuda o clube, mas a gente não pode tirar, né, da nossa mente que aquilo é um remendo, né? Um clube com a grandeza do Vasco, com o tamanho do Vasco, precisa ter um centro de treinamento. E aí, para quem não é do ramo, para quem não entende de futebol, pode até achar que aquilo ali é uma solução. Não é. O centro de treinamento é onde você reúne de forma concentrada todas as ferramentas necessárias para a boa prática do futebol e para o desenvolvimento e a melhora do desempenho dos seus atletas. Aquela coisa destacada, o campo está lá de um lado, o capré está do outro, campos reduzido, isso absolutamente não é a solução ideal e não é uma solução à altura do Vasco, né? Não é uma solução à altura do Vasco. Nós temos um projeto de criar esse centro de treinamento, e aí passa pela uma forma de arrecadação, onde você tem que buscar terrenos ou
resgatar o que o Vasco perdeu por falta de iniciativa, ou adquirir um outro terreno. Você tem leis de incentivo que podem ser utilizadas, mas especialmente tem que ter vontade política. Quer dizer, tem que se criar o objetivo e traçar o objetivo. É assim que a gestão moderna funciona. Você traça as suas metas, prazos, e vai atrás de cumprir essas metas e prazos. Então é isso que tem que ser feito. O Vasco precisa, no mínimo, de um grande centro de treinamento, se não de dois, um para base e outro profissional. Nesse sentido aí, se a gente for dar uma olhada no cenário do Rio de Janeiro, infelizmente o Vasco está muito atrás. Clubes que estavam bem atrás do Vasco da Gama ultrapassaram de caminhão, foram em frente, seguiram, mas é um pouco complicado. O Bruno Stefano está por aqui, o Ellison Pereira, ele faz uma pergunta em que ele já deu, o Ellison, depois você rever essa live, seja na nossa fanpage ou na fanpage dele, que ele pergunta: se eleito, qual é a ideia do candidato possui para impulsionar as receitas do clube, para não se limitar às cotas de TV ou um patrocinador master? Quer explanar mais uma vez sobre isso, falando sobre aquela ideia dos sócios, uma modernização da marca do Vasco da Gama? Sim, a gente falou aqui já, mas posso voltar a falar. A gente já identificou que 80%, como você disse, da receita do Vasco é oriunda de cota de TV. O que isso significa? Que existe um potencial não explorado, né? Então você tem, em 2016, o Vasco teve 5.200.000 de arrecadação com jogos. Ou seja, se você cria um time mais competitivo, se você utiliza melhor a sua verba para contratar melhor, com um planejamento que faltou ao Vasco, a gente hoje poderia estar bem à frente na tabela, e não estamos, porque faltou planejamento. A gente viu que o Vasco começou o Campeonato Brasileiro sem zagueiro, só foram contratados no final. Nós já estamos no segundo semestre e só agora estreou o zagueiro, o Anderson. Exatamente. Isso tinha que ter sido pensado em outubro. Em outubro eles já sabiam quando é que venceriam os contratos, quais os jogadores que eles poderiam contar para essa temporada, o que Então, você em aumento. Teoricamente, da cota do Vasco da Gama de TV, ela foi prostituída, né? Ela entrou no mínimo do mínimo de um tube da grandeza do Vasco, da audiência que o Vasco dá, e dizem ainda que ainda pode piorar, né? Dentro desse estudo, a previsão é de piora, porque agora, a partir do próximo triênio, a distribuição não vai ser como tem sido feito. Hoje o Vasco tem uma cota fixa, mas a partir de 2018 ou 2019, essa distribuição ela será feita da seguinte maneira: 40% do que é destinado à distribuição para os clubes será distribuído igualitariamente entre os clubes. 30% será distribuído de acordo com os resultados, né? E 30% pela audiência. Os estudos, e aí não é um estudo nosso, os estudos do mercado estimam que o Vasco terá uma perda por volta de 20 milhões. Né? Isso será dramático para o clube. Acho que 25 milhões. O Vasco deve cair de 100 para 75. Isso não é um estudo nosso, é um estudo do mercado. Só estou reproduzindo. E aí, voltando ao assunto das receitas, que são inexploradas, você vê que na gestão anterior, o Vasco tinha uma arrecadação de 36 milhões com marketing e hoje é de 13 milhões em 2016. Então, tem espaço aí para você melhorar a receita com publicidade, com marketing. Você tem como eu disse, programa de sócio torcedor, arrecada 1,6 milhões, com 15 mil sócios. O Vasco chegou a ter 60 mil sócios inscritos, que não conseguiu manter esses sócios, não conseguiu manter a fidelidade por dificuldade de cobrança, por má gestão, por má administração. Chapecoense tem mais sócios que o Vasco. Não só a Chapecoense, né? O Sport, o Remo,
Sim, o Sport, o Remo, todos esses estão à frente do Vasco. O Paysandu, o Vasco hoje, se não me engano, é o 16º, né? Então, isso oscila muito, A gente tem acompanhado, já foi 19º, já foi 22º, daí deu uma subida, melhorou. Mas enfim, em termos de arrecadação, é vergonhoso. Você pode aumentar essa receita aí de 5 até o final desse primeiro mandato para 17 milhões. Perfeitamente. Então, isso modifica a relação do Vasco com a TV. Ele se torna um clube não tão dependente das cotas de TV, né? É fundamental isso. Que é o seguinte, acho que dentro dessa linha que eu vou fazer essa pergunta baseada ainda nessa linha de raciocínio, antes da gente perguntar ali o que o Marcos quer saber a respeito do ídolo, a gente vai fazer uma pergunta aqui ainda nessa linha. O Vasco, por exemplo, ele explora muito mal ainda as mídias digitais, que hoje já geram receitas fabulosas em alguns clubes da Europa, como Real Madrid, Barcelona, e como o próprio alguns times do Brasil já recolhem uma receita gigante nas suas TVs, sejam elas no YouTube, nos seus canais, que são patrocínios à parte do que se conquista como patrocínio master, porque são mídias completamente diferentes. Você também tem o foco nas mídias digitais? Com certeza, a gente não pode, o Vasco não pode estar em dissonância com o que é moderno, com a modernidade. Hoje, o que você vê, a televisão, hoje não é mais o principal veículo de comunicação, é o celular, né? O celular virou a televisão dos anos 80, né? Então a gente tem que ir ao encontro desse veículo de comunicação, e é fundamental que o Vasco explore todos esses veículos, todos eles, sem exceção. Então vamos para a pergunta ali do nosso amigo, Marcos Costa, não é isso? O Marcos Costa, ele pergunta: e aí, como é que o Vasco vai para ter um ídolo novamente? Eu acho que dentro da pergunta do Marcos Costa, tem ainda que é do Jorge Luiz Nascimento, que ele fala o seguinte: tem muitos jogadores emprestados, o que fazer para montar um time para a pré-temporada e não sempre no decorrer do campeonato? Então as perguntas, elas se completam. Quando é que vai surgir um novo ídolo no Vasco? Como é que faz para produzir esse ídolo? Como é que faz para trazer o ídolo no Vasco? E como é que faz para não contratar durante o campeonato e sim ter o Vasco pronto para uma pré-temporada? Eu volto a dizer, isso precisa de planejamento. Nós estamos hoje já no final de setembro. Na realidade, agora, hoje, o Vasco deveria estar sendo pensado já para 2018. O planejamento para 2018 deve começar agora. Então quem está no futebol tem que ir lá pensar e ver qual é o meu elenco, quais os jogadores que têm um contrato até 2019, quais os jogadores que eu tenho contrato até 2020, quais aqui, dentre esses, quais os que eu pretendo renovar, quais os que eu pretendo dispensar, e aí a partir daí você planejar o seu elenco. Dessa maneira você consegue começar a temporada, e aí o Campeonato Carioca ele deve servir como laboratório, né? Você deve montar uma equipe para disputar o campeonato, para ganhar o campeonato, mas especialmente você botar em prática aquilo que você pretende para o brasileiro, que é um campeonato mais difícil, tá certo? Um campeonato mais competitivo. Não querendo polemizar, mas usar o Campeonato Carioca como os torneios de verão, né? Para você preparar a equipe para ela. Eu ainda acho que o Campeonato Carioca deveria ser mais valorizado. Se você tivesse uma integração entre os clubes grandes e não essa briga que existe, cada um puxando para um lado, eu acho que os clubes, os grandes do Rio, deveriam se organizar para melhorar o Campeonato Carioca, talvez até cedendo alguns jogadores para os times menores, para que eles se tornassem mais competitivos, talvez a própria federação distribuindo renda para que esses clubes menores investissem e a gente tornasse o Campeonato Carioca um campeonato mais atraente, né? Porque isso geraria mais receita. Se você tem um Campeonato Carioca que vai aí até abril, maio, e que ele fosse mais interessante, você aumentaria a arrecadação, você teria maior interesse do investidor em fazer publicidade, isso acabaria revertendo em maior receita para os clubes. Mas o que a gente vê são os clubes brigando entre si e esvaziando cada vez mais o Carioca. As pessoas pensam pequeno. Eu acho que a gente precisa pensar melhor nisso,
precisa pensar grande, como eu falei. E aí volto a dizer, falando do ídolo, eu acho que é simples você trazer um ídolo. Ao invés de você contratar 5, 6 jogadores acima de 30 anos que não estão produzindo, dá oportunidade a um garoto da base, traz um jogador de peso. Se você contrata um grande ídolo, o clube precisa de ídolo. Os grandes times, os grandes clubes são feitos por ídolos. Você lembra do Vasco do Roberto, você lembra do Vasco do Bebeto, você lembra do Vasco do Edmundo, você lembra do Vasco do Ademir da Guia, do Ademir Marques de Menezes, né? Então é fundamental. Você lembra do Felipe, você lembra do Edmundo. Agora, os outros são um grande elenco. Então, quando você tem uma espinha dorsal, como hoje o Vasco tem, por exemplo, o Martim Silva, que é um grande goleiro, aí você trouxe o Anderson Martins, se você traz um craque para jogar no meio, você tem uma espinha dorsal. Aí os garotos que você está trazendo da base, eles vão aparecer mais e vão ter segurança, porque a hora que eles errarem, vai ter um cara com mais corpo, com mais musculatura, que vai assumir a responsabilidade, que vai chamar a atenção dele quando ele estiver fazendo alguma coisa errada e que vai incentivar ele quando ele abaixar a cabeça. Então, trazer um ídolo, ter um ídolo é fundamental para um clube que quer crescer. Então, isso é o que eu acho. Eu acho que o Vasco tem que voltar a ter um grande ídolo. Eu acho que, para quem está acompanhando aí nas lives, isso é debater planejamento de campanha. Não é prometer A, nem prometer B. Eu, particularmente, eu falei para vocês que quando a gente começasse a conversar com os candidatos, aos poucos eu ia fazendo a minha avaliação e dar o parecer para você, vascaíno, que acompanha a gente aqui. E tem gente aqui, tem umas perguntas aqui, rapaz, que parecem que o cara estudou a semana, tipo a do Elilson Pereira aqui. Olha só: apesar do candidato possuir suas ideias e projetos para engrandecer o nosso Vasco, se eleito, existe alguma ideia interessante de concorrentes que o candidato pode reavaliar e projetar a sua aplicabilidade em sua gestão? Rapaz, esse aí foi lá no dicionário, rascunhou. Vou preparar uma pergunta para quebrar a fonética do Ricardinho. Mas é o seguinte, eu acho que já foi dito um pouco sobre isso, mas aqui também fazem algumas perguntas que vazaram na internet, de que eu vou passar isso para ti, mas fizeram algumas perguntas na internet, aqui diz o Flávio Henrique Vinheron, perguntando se é verdade que Campelo estaria se unindo, fazendo uma aliança com Júlio Brandt. Então, acho que é público, né? A gente já falou aqui que existem conversas entre a Frente Vasco Livre e a Sempre Vasco, né? Existem algumas divergências, existem algumas concordâncias, as conversas continuam acontecendo. Possibilidade de unificar? Existe, né? A questão é como unificar, de que maneira unificar, quem seria o líder, quem seria o cabeça. E aí, para isso, eles entendem de uma maneira, nós entendemos de outra. Enfim, eles propuseram a pesquisa, nós propusemos essa prévia, e na última reunião que nós tivemos com os beneméritos, que foi lá no centro, o Júlio havia dito que aceitava qualquer tipo de mensuração, qualquer tipo de avaliação, e aí, baseado nisso, a gente fez essa proposta. E estamos aguardando que eles nos respondam, né? Então, a possibilidade existe? Existe. É essa que eu acabei de dizer. Eu acho importante ressaltar aqui ao torcedor vascaíno, mas principalmente, eu sempre falo uma coisa, desculpa a forma com que eu vou falar aqui, Campelo, mas eu sempre falo muito direto. Eu tô cansado de mimimi, de gente que, não, eu quero isso no Vasco, eu quero aquilo no Vasco, e eu sempre falo o seguinte: cara, vai lá, compra um título de sócio. Quer mudar? Vira votante. Quer mudar? Vai entender quais são as estratégias e planejamentos de cada candidato. Não tira a opinião pelo que eu estou fazendo ou o que eu estou falando. Olha, ele é candidato, ele pode falar sobre o planejamento dele. Cabe a mim perguntar, a você prestar atenção e tirar as suas dúvidas na hora em que você for lá
mudar o destino do Vasco da Gama. Está satisfeito do jeito que está? Ok, isso é um direito. Quer mudar? Está apresentando aqui agora o que eu tenho visto, uma proposta séria, concisa, com base, honesta. Então cabe a você cada vez mais, torcedor vascaíno, tirar as suas conclusões e seguir o caminho que você queira seguir. Como é que está a agenda? Como é que está com relação aos eventos? Como é que o vascaíno ele pode saber dos eventos da Frente Vasco Livre? Então, só para concluir a pergunta que foi feita aqui, para não deixar sem resposta, nós estamos abertos, volto a dizer, a qualquer ideia que seja benéfica para o nosso clube, porque o que a gente quer é o Vasco crescendo, é o Vasco melhorando. Então, seja qual for a ideia que vá trazer vantagens, benefícios para o Vasco, nós estamos abertos para colocar em prática. Óbvio que assim, a gente tem estudado muito isso e assim, as propostas em si, a grosso modo, elas são muito parecidas. Eu acho que o que nos diferencia é que nós estamos debruçados sobre os problemas e discutindo soluções, estudando as soluções a partir de diagnósticos. Nós primeiro estamos identificando, sem achismo, identificando quais são as dificuldades, quais são as fraquezas naquele determinado área ou setor e quais são as ações que são necessárias para a gente modificar esse estado de coisa, né? Então, assim, a Frente Vasco Livre tem trabalhado muito nisso. É muito fácil dizer, tem que melhorar isso, tem que equilibrar financeiramente. Mas como equilibra financeiramente? De que maneira? Qual é a atuação que você vai ter? Eu falei aqui de uma forma muito sucinta, mas nós temos trabalhado de uma forma... E é um trabalho muito árduo. Temos nos encontrados, nós fazemos reuniões, 3, 4 reuniões por semana, discutindo o Vasco. Uma delas é uma reunião de gestão, onde um comitê de gestão se reúne por 3, 4 horas discutindo, e fora isso, nós criamos sub-GTs, subgrupos de trabalho, né? Que dentro das diversas áreas que nós identificamos e que nós entendemos que precisam ser mudadas, estão fazendo os estudos, e aí trazem para esse comitê, e aí a gente discute no comitê. Ou seja, é um trabalho aí de meses. Nós fomos criticados quando lançamos a Frente Vasco Livre lá em maio, mas foi por isso, porque a gente entendia que tinha um trabalho muito grande para ser feito, e esse trabalho está sendo feito. Então não adianta só dizer, não, nós temos programa de gestão. Qual é o programa de gestão? Tem que equilibrar, tem que alcançar o equilíbrio financeiro. Tá bom, mas de que forma? Como é que você pretende fazer isso? Qual é o seu planejamento? O que você identificou que está errado? De que maneira você vai corrigir isso? Qual é o objetivo que você quer alcançar? Em quanto tempo você quer alcançar? Tudo isso a Frente Vasco Livre tem condições de responder, porque estuda isso, porque trabalha nisso. Você está vendo aí, eu acho que a gente está chegando aqui no final aqui da nossa live. A gente vai falar aqui da agenda do Campelo, ele vai falar diretamente para você, vascaíno, trazendo as informações, trazendo todos os detalhes dessa campanha, do planejamento, quais são os próximos passos. Então, esse momento aí, em primeiro lugar, agradecer a toda a equipe aqui do Campelo, ao Daniel, a todas as pessoas que estão aqui participando, o Mário, a galera que está aqui por trás, aqui, e agradecer principalmente ao Campelo por esse tempo aí de passar aqui com os vascaínos, mostrando um pouco do seu planejamento, mostrando um pouco da sua história, mostrando um pouco do que você tem a oferecer ao Vasco da Gama. O microfone agora é todo seu. Bom, Ricardinho, falar do Vasco é sempre um prazer, né? A gente, como eu te falei, nós temos nos reunidos 3, 4 vezes na semana e só discutindo o Vasco, 3, 4 horas por dia, e isso é como uma cachaça pra gente, né? É muito prazeroso. Eu quero dizer o seguinte, você me perguntou da agenda, o vascaíno que estiver interessado em conhecer a Frente Vasco Livre, ele pode visitar nossa página, nossa fanpage, que é a Frente Vasco Livre. Nós costumamos postar lá todos os eventos que nós realizamos. Nesse momento, o que nós estamos fazendo é tentar encontrar com o vascaíno, com o sócio, né?
dar a oportunidade ao sócio que quer nos conhecer de sentar na mesa e discutir diretamente, fazer essas perguntas que estão sendo feitas aqui nesse programa e ouvir diretamente do candidato, dos membros e conhecer um pouco mais da frente. Amanhã, por exemplo, nós temos um evento na Casa de Viseu, né, que é uma casa portuguesa, na Vila da Penha, a partir das 19 horas. Foram convidados os sócios daquela região, Penha, Olaria, Vicente Carvalho, Vista Alegre, enfim, da redondeza. E temos programação também para Jacarepaguá no dia 25, enfim. Sim, claro, já fizemos na Tijuca, já fizemos em Olaria, no Bar da Portuguesa, já fizemos na Ilha do Governador, e porque o que a gente quer é ouvir o sócio, entender aquilo que o sócio quer, o que o sócio pretende para o Vasco, o que ele espera da nova diretoria, e dar a ele a oportunidade de nos conhecer, dar a ele a oportunidade de fazer as perguntas, de entender o que nós estamos planejando, porque eu acho que não existe nada como olho no olho, como você conversar com as pessoas, olhando e tirando dali o sentimento, se aquilo que está sendo proposto é de fato sério, é de fato o que você espera. Então, convido a todos que participe, que vá aos nossos encontros, que nos dê essa oportunidade e, enfim, que entre na nossa fanpage para conhecer um pouco mais dos nossos projetos e aí identificar o encontro mais próximo. Nós estaremos também em Barra Mansa, e fora isso temos recebido... Então não é só a galera do Rio de Janeiro. Não. E temos recebido aí, olha quem chegou aí. Essa aqui é a minha princesa vascaína. Não falo o nome daquele outro time, né? Como é que é? Essa é aquele outro time? Como é que é o nome dele? Não fala, né? Tá bom, filho. Então, é isso. Quero dizer que eu estou à disposição de todo vascaíno. A gente tem recebido aí demonstração de apoio de diversas cidades do Brasil inteiro, Belo Horizonte, Manaus, Patu, no Rio Grande do Norte. Enfim, assim, a demonstração de carinho e de apoio tem sido muito grande. O pessoal com a camisa verde da Frente Vasco Livre. Eu vou acrescentar um negócio. Chegou um momento ali, quando a sua filha entrou na sala, no momento em que o Vasco da Gama teve a interdição do seu estádio, eu fiz uma live de quase 40 minutos com mais de 2.000 pessoas, sempre online ali, reclamando de tudo o que aconteceu, e eu falava para aquele torcedor aqueles torcedores que causaram aquilo tudo, eu falava muito de que você está tirando o direito da minha filha a ir ao estádio. Você não tirou o direito do Vasco jogar em São Januário. Tu tirou o direito da minha filha se apaixonar pelo Vasco da Gama. Tu está tirando o direito da minha filha ir para o estádio. Tu está tirando o meu direito de mostrar para ela a paixão que eu tenho pelo clube. E como é que foi isso para você, Campelo, quando você viu tudo aquilo manchando a história de um clube que foi construído pelos seus sócios, que quebrou todas as barreiras do preconceito, que quebrou todas as barreiras e paradigmas de um clube de futebol, talvez o clube com uma das histórias mais ricas do futebol brasileiro? Como é que foi aquele momento para você entender que você, vascaíno, sua filha vascaína, não poderiam mais frequentar o seu estádio? É com muita tristeza, né? A gente, eu acho que teve um aspecto muito interessante aí. Se por um lado foi muito negativo, a gente não poder participar, quer dizer, é uma coisa que preocupou muito, porque a gente sabia das limitações da nossa equipe, e aí a torcida era o 12º jogador, é quem impulsionava, e isso nos tirou essa grande força, que é a força da torcida. Mas por outro lado, a torcida vascaína deu uma demonstração de paixão, uma demonstração enorme do apreço que ela tem por São Januário, e acho que de todas as áreas, de todos os, seja lá qual for, seja qual qual fosse a posição, ou a favor ou contra a atual diretoria, ou de um grupo ou de outro,
todos saíram em defesa de São Januário, né? Então acho que isso, se alguma coisa teve de positivo em tudo isso, foi essa demonstração de carinho, de paixão, de orgulho que o vascaíno tem de São Januário, né? Isso aí foi o que nos, de certa forma, nos confortou, né? Estar impedido, o abraço que o vascaíno deu em São Januário, isso é uma demonstração de força. Não tem uma torcida igual a do Vasco, né? Eu vivi alguns momentos no Vasco que a gente pôde perceber essa força do clube, essa força da torcida, né? Naquele jogo lá do Palmeiras e Vasco lá. Eu estava em todas. Eu estava na Mercosul, eu estava na Libertadores, eu estava no Monumental. Era meu aniversário, né? Eu sei que eu não sei como eu infartei lá, não sabia se eu escrevia sobre, se eu vivia aquele momento ali na plenitude. Eu acho que uma das coisas que pode ser ditas aqui, que pé quente tu és, né? Porque em com certeza. Eu estava presente. Pô, assim, uma das coisas que me emocionou muito, né, que está marcado assim na minha memória, foi a conquista essa da Mercosul. Quer dizer, são três episódios marcantes, mas as conquistas em si, né, da Mercosul, da Libertadores, da própria Copa do Brasil, mas assim, mais a manifestação do vascaíno, que a gente não pode de maneira alguma esquecer. Chegar no aeroporto Santos Dumont em 89, por exemplo, e em 2011 na Copa do Brasil, e você não conseguir sair nem de dentro do avião. A torcida tomou a pista, e eu lembro de uma imagem dentro do ônibus do Vasco, uma multidão que balançava o ônibus. Parecia que o ônibus era a caravela do Almirante no mar, e o mar era a torcida vascaína, porque estava tudo completamente tomado, não só a rua, mas as calçadas, tudo em volta do ônibus. Então isso aí me marcou muito, eu tenho isso muito vivo na minha memória. E aí sim, para essa torcida não poder ir a São Januário, não poder levar minha filha, a gente não poder ir lá torcer pelo Vasco, é muito triste. O recado final é que o vascaíno, ele tem a possibilidade de, no dia 7 de novembro, mudar a história do clube, mudar o destino do clube, mas ele tem que pensar exatamente que não é só tirar a atual diretoria, mas entender o que ele quer para o clube. Se ele quer a manutenção de alguma forma dessa metodologia, dessa forma de administrar o clube, ou se ele quer algo diferente, antenado com o Vasco, com conhecimento de causa, com conhecimento de clube, com uma gestão mais profissional, com uma gestão mais moderna, e que eu acho que o vascaíno tem a obrigação de voltar a pensar grande. Eu acho que o vascaíno tem que voltar a pensar em grandes conquistas, em grandes times, em grandes ídolos. Foi mal, hein? Rapaz, eu tô aqui, assim, em primeiro lugar, como eu já havia agradecido a toda a equipe, ao Campelo por ter nos recebido aqui na sua casa, no meio da sua família. Eu acho que você, torcedor vascaíno, você começa a ganhar parâmetros, você começa a ganhar o norte a seguir. A eleição está chegando, amanhã a gente vai revisar esse vídeo. Amanhã a gente vai revisando esse vídeo no Granova, mostrando para todos os vascaínos do conteúdo do que foi dito aqui. A gente vai mostrar todos os detalhes. Daqui a pouco vai estar no nosso site as aspas, os momentos mais marcantes dessa entrevista. Então cabe a você compartilhar, mostrar para mais vascaínos, espalhar. Foi vocês que pediram, e a gente está cumprindo aqui o que a gente prometeu, de fazer uma apresentação formal, entrevistar todos os candidatos à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então é isso aí. Vocês já sabem como é que é só curtir, compartilhar, vai lá na página, a página do Campelo é a Frente Vasco Livre. Se você quer conhecer a agenda, os projetos,
tudo que está sendo feito para essa aproximação, que já é um sucesso, né? Uma página que tem pouco tempo, chegando a 30 mil seguidores aproximadamente, isso aí mostra a relevância e a quantidade de pessoas que acreditam nesse propósito. Porque as pessoas olham assim e imaginam que a internet ela é um mar de rosas. Você chegar a 30 mil curtidas no Facebook é uma coisa um pouco complicada, a não ser que de trabalho. E eu acho que aí do que vem nessa chapa, o Vasco necessita dessa comunicação com o torcedor, o Vasco necessita dessa modernidade, o Vasco necessita ser cada vez mais virtual, porém sem perder aquilo que sempre prendeu os vascaínos, que é o seu coração. O vascaíno ele é um torcedor diferente ele não é uma nação, mas ele é uma colônia muito mais feliz. Ele é uma colônia que se manifesta através dos seus fundadores, as colônias portuguesas, mas ele está ali na minoria, ele está ali no verdadeiro povo, ele está ali mostrando a grandiosidade daqueles que são menos favorecidos. Essa é a história do Vasco da Gama, aquele que quebra preconceitos, que vai à frente e que morto está longe, mas tem muito trabalho. É como o Campelo falou muito bem, talvez eu acho que uma das frases que vai ficar mais emblemáticas nessa entrevista foi quando, diante das câmeras e ao vivo, ele teve a ousadia de admitir que precisa de mais do que um triênio para voltar a fazer um Vasco com saúde financeira, para voltar a fazer um Vasco que ele nunca vai deixar de ser grande, mas que ele possa cada vez mais pensar grandes, cansar. Você vascaíno que está cansado de títulos estaduais, você vascaíno que não sabe muitas vezes escalar o seu time, você vascaíno que está conhecido ali como Rasilo, que só vem jogador velho, que precisa... Talvez as propostas aqui foram coerentes. Eu acho que uma outra frase que me marcou muito é: para que contratar 5 se eu posso contratar um ídolo, se eu posso contratar um craque e posso fazer a diferença? Foi frisado aqui a continuidade, sim, do Capres, mas sim a necessidade de um centro de treinamento para o Vasco da Gama. Eu vou fazer um briefing de tudo que foi dito, porque vale a pena para você que está chegando aqui no final, para de repente você rever. É de suma importância aqui que foi dito sobre planejamento, da importância da torcedora vascaína, da mulher no Vasco da Gama e um projeto especial para ela. Foi falado da importância do torcedor que não está no Rio de Janeiro. Por que não um plano de sócio-torcedor para você que é de fora? Foi dito também sobre a importância das parcerias, de uma gestão profissional aliada à gestão amadora. Foi falado também da importância de trazer de novo o vascaíno, de estreitar a comunicação com o verdadeiro torcedor vascaíno. Então você que está chegando aqui no final, o Jefferson Trindade, o Flávio Henrique Vinheron, o João Vitor Soares, essa pergunta eu não respondi, mas eu não perguntei, mas eu acho que pode ser ela que vai fechar, porque ela passou por aqui pela timeline umas 20 vezes e eu fugi dela. Que foi uma pergunta simples, não é nada demais não, Campelo. A pergunta foi: Ricardinho, por favor, pergunta ao Campelo sobre a continuidade do treinador para o próximo ano. Como eu acho uma pergunta profissional pra caramba, eu estava evitando de fazer ela, porque eu acho o seguinte: infelizmente a gente vive num futebol de resultado, mas você estava na primeira passagem do Zé Ricardo pelo Vasco da Gama, de certa forma já conhece o Zé, é aquela história, foi mal que eles perderam o Zé, porque o Zé é um estudioso, é uma pessoa que tem um certo vínculo de conhecer o trabalho dele, e eu falo que assim, quem só se deu bem nisso foi o Vasco, porque ele é um cara moderno, um cara de visão futura, que foi eleito recentemente entre os 10 melhores técnicos do mundo, e ele está no Vasco da Gama. Isso favorece, né? Sem dúvida. Eu conheço o Zé Ricardo, é um profissional bastante competente, antenado, com ideias realmente modernas e muito estudioso. Já tive a oportunidade de responder isso antes. É óbvio que o futebol depende de resultado, mas enfim, não vejo por que trocar, porque é um profissional de qualidade, e a gente precisa mudar um pouco dessa cultura do futebol de sempre botar a culpa no treinador, né? Às vezes o dirigente é o culpado, mas quem paga é o treinador. Então, volto a dizer, é preciso ter planejamento, é preciso dar crédito, é preciso deixar que o profissional trabalhe, que exerça a sua profissão da melhor maneira possível, e aí sim
você vai analisar, vai julgar o desempenho do trabalho dele. Então eu acho que essa que é a maneira correta de se conduzir. Muitas vezes, para você implantar uma filosofia de trabalho, você precisa de um tempo maior, e assim, não vejo porquê, até porque eu acho que ele começou a arrumar a equipe, nós já estamos aí perto do final da temporada, a tendência é que ele termine a temporada bem, e aí não tem por que mudar. Eu acho que ele é um profissional bastante qualificado para ocupar, conhece de Vasco, e acho que tem tudo para dar certo, desde que tenha um planejamento, que exista uma estratégia bem montada para que a equipe produza bem durante o ano de 2018. Mais alguma coisa aqui? Tá tranquilo? Então é o seguinte, ó, tem gente aqui confirmando que já vai lá amanhã na Vila da Penha, ó, chegou meu convite, tá dizendo aqui o Luciano Tavares, o Jefferson Trindade também, o Jorge Luiz lá de São Paulo, mandando energias positivas, dizendo que, ó, se Deus quiser ele vai ganhar, a gente vai ver esse Vasco novo, com certeza, pelo que eu vi aqui, o Jorge Luiz Nascimento, ele tá desde o início, assim como a Gil Lima, que acompanhou, os que eu falei para ti, que eles iam acompanhar porque são votantes, ela tá acompanhando aqui ferrenhamente. Então eu acho que é isso aí, gente. Vocês acabaram de acompanhar essa super live aqui com o Campelo, que amanhã a gente vai estar reprisando ali por volta de 1h da tarde, que é um horário bom, é um dos melhores horários do Facebook para a gente levantar. Então como é que a gente vai fazer isso, Ricardinho? A gente faz a coletiva do Vasco amanhã e não vai desligar. Já vai entrar lá do Vasco mesmo, eu já vou colocar isso. Se eu vou continuar dentro do clube, eu não sei. Mas ali a gente já vai emendar para a gente mandar as propostas. O que eu vou fazer? Eu vou editar essa live, a gente vai colocar os melhores momentos, as melhores perguntas, e amanhã, quando a gente terminar a coletiva de imprensa, a gente já emenda com ela de novo, para vocês verem os melhores momentos, o que foi abordado. E é isso aí, a gente vai continuar dando a continuidade a essa série, de entrevistar todos os candidatos à presidência do Vasco. Eu não sei como agradecer aqui ao Campelo por essa oportunidade. Então vocês já sabem, a página é Frente Vasco Livre, é a página lá verde, de acordo com o estudo, o verde da esperança, né? O verde de um Vasco melhor, um verde de um Vasco mais moderno, a esperança de dias melhores. Então, eu sou Ricardinho Pires, aqui pela Rede Show de Bola, pela fanpage da Furacão 2000, da Top Rio FM, da galera aqui, ó, que tá aqui, da Frente Vasco Livre. Então, agradeço a todos vocês que permaneceram aqui durante essa horinha, 1h e pouquinho aí, mas é importante a gente discutir, debater o futuro desse clube gigante, desse clube histórico. Então valeu, gente, muito obrigado aí, fiquem com Deus, saudações vascaínas e até amanhã, hein? 11h30, meio-dia, vocês já sabem que eu entro no ar e a gente vem lá direto de São Januário, trazendo a coletiva de imprensa, falando um pouco do dia a dia do Vasco, e amanhã tem esse plus aí, um briefing, um pouquinho de tudo que rolou aqui nesse bate-papo, pra gente amanhã e debatendo sobre todos os pontos. Eu sei como é que é, 7h da noite, às vezes você tá aí chegando em casa, a esposa, me ajuda na janta, meu irmão, vai cuidar do filho aí, eu sei que você vai vir com calma, eu tanto sei, cara, porque assim, já tá aqui com 145 compartilhamentos, então é a galera se marcando para ver com calma, para ver aquela coisa toda na íntegra. Então assim, muito obrigado a todos que participaram, que mandaram seu alô. Infelizmente hoje não é aquela live do abraço, porque se eu fico mandando abraço aqui para todo mundo, não sai o conteúdo verdadeiro do que a gente precisa, e hoje o papo era sério. E espero que aqui, eu estou vendo aqui a galera agradecendo, dizendo que foi muito legal o bate-papo, a Gil dizendo que tirou algumas dúvidas, o João Vitor por aqui, o Flávio Henrique Vinheron falando que falou bonito, falou pouco, mas falou bonito, Campelo. Então, a galera me zoando aqui falando que eu estou estiloso, mas é isso aí, gente. Vocês vão mandando aí os seus alôs. Agora, quer fazer o seguinte, você que curte a Rede Show de Bola, vai lá conhecer a Frente Vasco Livre, que aí você cada vez mais vai ter informações sobre o dia a dia do candidato. O Ademilson Silva de Manaus, rapaz, se eu te disser uma coisa, o Ademilson está na tua, ele está lá também. O Ademilson, ele talvez seja um dos vascaínos mais fervorosos de Manaus. Não existe uma live da Rede Show de Bola que ele não participe. E ele vai trazendo, só para vocês terem uma ideia, depois eu mostro ali o número para vocês. Manaus hoje está em 2º lugar na Rede Show de Bola, nas cidades que mais seguem a página. Então vem primeiro Rio de Janeiro, 2º Manaus, 3º São Paulo, aí vem Santos,
Aí vem Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Aí vem Niterói, São Gonçalo, Caxias. Então, é para você terem uma ideia de que o Vasco ele é continental. O Vasco ele está em todos os cantos do Brasil. E uma das propostas para vocês que estão em todos os outros estados é de que, olha, tem planejamento para vocês. Tem a oportunidade de sócio-torcedor para os vascaínos que estão espalhados aí por todo o Brasil. Então, gente, muito obrigado pela atenção, como sempre. Obrigado pelo carinho, pelo respeito ao Campelo, porque assim, eu vou dizer uma coisa, hoje o vascaíno está de parabéns. Eu não vi um xingamento, eu não vi uma palavra de baixo escalão, porque uma coisa é na sua fanpage, que é destinada à pessoa que te apoia. A minha é aberta. A mim, eu tenho aqui pessoas que apoiam diversos candidatos. E eu posso te dizer que o verdadeiro vascaíno está voltando. Porque eu não vi um xingamento sequer na minha página. Então, obrigado pelo respeito ao Campelo. Obrigado ao respeito à Rede Show de Bola. Que eu volto a dizer, é imparcial. E a gente vai ver, na verdade, que a gente enxergar do candidato o que vai ser melhor para o Vasco da Gama. Boa noite aí, gente. Valeu. Obrigadão, hein?